E essa palavra, ela já tem algum tempo que o Senhor tem colocado no meu coração. Até quando o irmão Sandro, ele fez uma campanha, né? Aleluia! Guiado pelo Espírito Santo, porque nós não fazemos nada do que se refere à palavra de Deus, às coisas de Deus, se não for guiado por Ele. E o irmão então fez um projeto que era sobre a vida de José. Aleluia! Né? Falava sobre a túnica de José. Glória a Deus! E depois desse projeto que o irmão fez, eu comecei a ler e então começava a escrever algumas coisas e perguntar algumas coisas, né? Até para as pessoas que nos rodeiam, porque nós queremos saber o que elas pensam também. Eu peço aos irmãos que abram as suas Bíblias em Gênesis, no capítulo 37. Nós vamos falar sobre a vida desse homem, que é uma história linda. A história de José é uma história linda. E todo aquele, eu quero te dizer nesta noite, que o Senhor já colocava no meu coração. Todo aquele que tem um sonho vindo do coração de Deus vai ser perseguido. Eu quero começar essa mensagem nesta noite dizendo isso para você. Se você tem um sonho e esse sonho ele vem do coração de Deus, eu quero te dizer, você vai ser perseguido. Porque a glória do Senhor vai ter que se manifestar na tua vida. Ela vai ter que aparecer. E eu vou começar a ler no versículo 3, onde começa a falar de José. Ora, Israel amava mais a José que a todos os seus filhos, porque era filho de sua velhice. E fez-lhe uma túnica talar de mangas longas, compridas, vendo, pois, seus irmãos, que o pai amava mais que a todos os outros filhos, odiaram-no e já não lhe podiam falar pacificamente. Teve José um sonho e relatou aos seus irmãos. Por isso odiaram ainda mais, pois lhes disse: rogo-vos, ouve este sonho que tive. Atávamos feixes no campo, e eis que o meu feixe se levantou e ficou em pé, e os vossos feixes o rodeavam e se inclinavam perante o meu. Então lhe disseram seus irmãos: reinarás com efeito sobre nós? E sobre nós dominarás realmente? E com isso tanto mais o odiavam, por causa dos seus sonhos e de suas palavras. Teve ainda outro sonho e o referiu aos seus irmãos, dizendo: sonhei também que o sol e a lua e 11 estrelas se inclinavam perante mim. Contanto, a seu pai e a seus irmãos repreendeu o pai e lhe disse: que sonho é esse que tivesses? Acaso viremos eu e a tua mãe e teus irmãos a inclinar-nos perante ti em terra? Seus irmãos lhe tinham ciúmes, e o pai, no entanto, considerava o caso consigo mesmo. Até aqui, irmãos. Pode glória ser a Deus, assim. aleluia. E quando a gente viveu esse projeto, que Deus inspirou o irmão Sandro a estar fazendo, eu comecei a ler essa palavra e então eu comecei a perguntar dentro da minha casa qual era o sonho deles. Tenho 4 filhos, um já é adulto, tem 25 anos, a outra já tem 19, a outra tem 15 e o outro vai fazer 17 esse mês. E o mais velho, ele falou: mãe, eu sonhava em fazer uma faculdade, em fazer isso e aquilo, mas desanimei, desisti do sonho. E aí foram acontecendo outras coisas e deixei para lá. E aí quando eu prestei atenção
no meu filho, eu vi a frustração nos olhos dele. Porque quando sonhamos, o sonho, ele impulsa o homem. O homem que tem um sonho, ele tem algo dentro dele que impulsiona ele a lutar por aquilo. Ele quer aquilo. Quando somos crianças, ainda pequenos, você pode perguntar para a Julinha, agora acho que já vai fazer 4 anos, se você perguntar para ela: Julinha, o que você vai ser? O que você quer ser? É um sonho, é algo que ela ainda nem sabe, mas ela já sonha. Ela sonha em ser alguma coisa. O Pietro, sempre nós começamos a nossa vida sonhando. Aleluia! Talvez alguém possa falar: mas como? Mas é verdade. Quando somos crianças, sempre nós vamos falar: eu quero ser bombeiro, eu quero ser médico, eu quero ser... Sempre a gente pergunta isso para os nossos filhos. Glória a Deus! E ali eu vi então a frustração no olho do meu filho, por ele não ter lutado por aquilo que ele queria, pelo sonho dele. Ele não foi como José. José, ele sonhou, ele nem sabia o que ele estava sonhando. Ele nem entendia o que ele estava sonhando. Ele não sabia o que significava aquilo. Mas aí a história de José, ela vai começar a dizer que quando ele conta os sonhos, os irmãos ficam com ciúmes. E a um determinado tempo, os irmãos o vendem. Em outro determinado tempo, ele é escravo, ele é prisioneiro. E assim nós nos tornamos, e muitas vezes nós nos frustramos. Sabe por quê? Porque não perseveramos. Não perseveramos naquilo que o Senhor tem para a nossa vida. Não perseveramos pelo nosso sonho. E nessa noite, eu quero dizer para você: comece a sonhar um sonho de Deus na tua vida, mas persevera por ele. Porque José, ele perseverou, ele não deixou se abater. E o mais importante, confia no Senhor. Porque José em nenhum momento ele deixou de confiar Glória no Senhor. Glória a Deus, aleluia. Eu creio que quando ele estava ali naquela cisterna, ele olhava e pensava que já era a morte dele. Mas ele tinha uma certeza, que ele servia um Deus poderoso, vivo, que poderia mudar aquela história. E assim, eu quero dizer para você nesta noite: se você sonha, entrega para o Senhor. Entrega. Porque a palavra dele vai dizer que os caminhos dele são mais altos do que o nosso. Então, se são mais altos, às vezes o que sonhamos é tão pequeno diante daquilo que Deus quer fazer para nós. Mas muitas vezes nós desistimos desses sonhos. Verdade, Pai. E então eu comecei e continuei ali a conversar com os meus filhos. E eu perguntei ao Felipe e à Gabriele, que são os mais novos, perguntei: o que vocês sonham? E sabe o que eles falaram? Que eles não sonhavam. Que a vida, deixar a vida acontecer, rolar. E aquilo não deixou eles frustrados, mas deixou a mim frustrada. Porque eu queria que meus filhos sonhassem. Eu queria que eles sonhassem em algo que eles pusessem o seu pensamento ali, a sua vida, para eles realizar aquilo. Porque o Senhor me mostrou que quando não sonhamos, nós deixamos uma brecha muito grande para Satanás. Porque o ladrão, ele vai entrar na tua casa para roubar quando você não está. E aí você fica pensando: mas como assim, irmã Daniele? O ladrão vai vir roubar os teus sonhos quando você não sonhar. Porque daí você não tem expectativa. Você não tem esperança. O sonho, ele nos traz esperança. O sonho, quando sonhamos com algo, aquilo nos motiva a correr atrás e ver acontecer. Hoje, eu estava vendo a maioria das moças, das jovens. Você fala em casamento, elas falam que não é para elas. No meu tempo, quando eu tinha 12, 10, 13, quando nós começamos a nos formar, o nosso sonho era casar. Era entrar de vestido branco dentro da igreja. Nós
olhávamos e sonhávamos com aquilo. E hoje, Satanás tem roubado os sonhos dos nossos jovens. Tem roubado os sonhos deles. Eles já não têm mais o sonho de se formar, é muito poucos. Se você juntar uns 10 meninos e meninas e perguntar qual deles que quer ter uma profissão, eles nem vão saber o que eles querem ser. Porque eles não têm sonhado. E nós, como pais, nós temos sido negligentes. Sabe por quê? Porque não oramos pelos sonhos dos nossos filhos. Nós não colocamos o sonho do nosso filho perante Deus. Nós não oramos, Senhor, o meu filho, ele quer ser médico, Pai. Ele é pequenininho, Senhor, ele ainda não sabe, nem sabe o que é ser médico, mas no íntimo dele ele quer ser. Senhor, se é esse o projeto que o Senhor tem, ajuda eles a conquistar esse sonho. Ajuda eles a ter a vontade cada dia de seguir nesse projeto. E eu creio que aqui há muitas mães e muitos pais que talvez estejam frustrados. Sabe por quê? Porque nós também sonhamos para os nossos filhos. O irmão sonha pelos filhos dele, assim, junto com a irmã. Mesmo os filhos já sendo adultos, eles têm sonho, assim como eu tenho sonho para os meus. Só que nós não podemos negligenciar. Nós temos que orar. Quando a Bíblia diz que nós temos que orar noite e dia, é por todos. É por todos aqueles que estão aí. Os nossos filhos, eles têm que sonhar, assim como José sonhava. E assim, nós temos que colocar diante do Senhor, porque eles não vão saber como chegar até lá. Mas nós oramos e o Senhor vai nos mostrar como ajudá-los nos sonhos deles. Grande Deus. E assim, também é na nossa vida, nos nossos sonhos pessoais, meu, teu. Muitas vezes, nós temos enterrado os nossos sonhos. Nós temos enterrado aquilo que o Senhor coloca no nosso coração. Às vezes o irmão quer ter uma empresa, mas ele olha, e nesse tempo que nós estamos vivendo hoje, 2020, é o ano que os sonhos têm sido enterrados. Não estou falando porque tem morrido milhares de pessoas, não. Eu estou falando por causa do comodismo. Eu não vou tentar algo melhor porque não vai dar mesmo. Ninguém está comprando, ninguém está fazendo isso, ninguém está fazendo aquilo. E com isso enterramos o nosso sonho. E ficamos frustrados no meio do caminho. E achamos ainda que a culpa é de Deus. Isso é o pior. Mas o Senhor nesta noite nos trouxe neste lugar para dizer: seja como José. Não te perseguindo, adore. Porque eu creio que quando José era perseguido, porque Jacó ensinou como o povo de Israel fazia, levantava um altar para adorar o Senhor, e eu creio que ele não perdeu isso lá na prisão. Ele não perdeu isso na casa de Potifar. Ele sabia que Deus mudaria a história dele. Deus mostrava todo o tempo a José que era para ele sonhar mesmo. Porque quando você contar que você quer ser um empresário, hoje, vão dizer assim para você: mas você não tem nem dinheiro para começar a tua empresa, da onde que você vai ser um empresário? Se você sonha com um casamento, no tempo de hoje vão dizer: mas não pode casar, não pode nem ter convidado, nem as empresas não estão funcionando, como é que vai casar? Como é que vai ter uma festa? E o Senhor, Ele nos incentiva a sonhar. E Jesus, eu vejo assim que Jesus, quando Ele curava, Ele impulsionava a pessoa a sonhar. Quando falavam de Jesus, eu creio que a pessoa, ela se levantava e dizia: não, mas se o sonho daquele era enxergar, e Ele curou, o meu sonho é ficar liberta, e eu vou até lá e Ele vai me libertar. E é isso. Jesus, Ele está pronto para nos ouvir
para ouvir os nossos sonhos e para nos dar aquilo que sonhamos, se for da vontade dele. Porque aí também tem um outro lado, porque às vezes nem sempre o que sonhamos é da vontade do Senhor. E sempre vai ter alguma coisa para confirmar se aquilo é da vontade do Senhor ou não. Sempre o Senhor vai trazer alguém. Porque se nós sonharmos em primeiro, eu quero ter um carro primeiro, para depois eu ir fazer a obra. Tem alguma coisa errada nesse sonho. Eu tenho que sonhar em primeiro fazer as coisas de Deus, para Ele ver o desejo do meu coração de ter um carro, uma casa, e daí Ele me dá. Porque não podemos começar do contrário. Porque se nós dependemos do Senhor, nós temos que saber que primeiro tem que ser Ele. Primeiro tem que vir a vontade dEle. E eu fico muito maravilhada quando eu olho para a história de José. Eu fico maravilhada e eu fico pensando, será que hoje eu pegasse e jogasse um dos irmãos, eu fosse tua irmã de sangue e tivesse mais 10 comigo, e eu sentisse inveja de você, pegasse e te jogasse dentro de uma cisterna, será que você ia ter um coração pronto para entender aquilo? Para pelo menos, porque a gente não sabe o que José pensou, o que José, a Bíblia não relata com exatidão como José ele se sentiu. Mas imagine você, se te jogassem dentro de uma cisterna. Por causa disso, por causa da inveja do teu irmão, você virasse escravo, prisioneiro. E lá na frente, quando o Senhor te honrasse, você ia ter um coração pronto para perdoar o teu irmão? Porque sonho, nós temos que incluir tudo isso. Nós temos que incluir se o nosso sonho não vai atrapalhar ou matar o nosso irmão. Se o nosso sonho, quando acontecer, nós vamos estar preparados para ser como José, olhar para eles e o amor de José por eles ser maior do que a vingança, do que tudo aquilo que ele passou. Porque José, eu acredito que ficou muito decepcionado, frustrado. Eu acredito que muitas vezes José chorou, que muitas vezes José se perguntou por quê. Porque somos humanos e ele não era diferente, porque ele era ser humano igual a nós. Então nós temos que medir se quando o Senhor realizar o nosso sonho, nós vamos estar prontos para ajudar os nossos irmãos, ou se só vamos viver no nosso egoísmo. Porque eu vejo em José um homem que ele não soube o que era egoísmo. Porque quando os irmãos precisaram, mesmo não reconhecendo José, mas eles sabiam quem era. E ele teve um coração pronto para perdoar. Nós temos que ter um coração como o de José. Se nós quisermos ver os nossos sonhos realizados, nós temos que primeiro ter um coração puro. Um coração onde Jesus habite, onde o Espírito Santo realmente tenha transformado. E nessa noite, eu quero te dizer, se o teu sonho está frustrado, começa a entregar ele diante do Senhor. Se estão te perseguindo por causa do teu sonho, comece então a glorificar, porque é o Senhor que está nesse sonho. E o Senhor falou assim comigo que quando a gente fala de sonho, é algo muito íntimo, é algo muito pessoal falar do sonho. Porque nós não somos de contar os nossos sonhos para qualquer um. Eu tinha uma época da minha vida que tudo que eu queria, que eu sonhava, eu fazia como José, eu ia correndo contar para os outros. Porque eu pensava assim, a alegria que eu sinto de ter isso, aquela pessoa ela vai se alegrar junto comigo. Mas nem sempre é assim. Nem sempre é dessa maneira.
Muitas vezes o teu sonho vai causar inveja. E aí, tem até um louvor que diz, né? Que quando eu contei os meus sonhos para alguém, me disseram, são grandes demais para você. Aí ele fala assim, faça como em Mateus, tranca no teu quarto, dobra o teu joelho e conte para Deus o que você sonha. E é realmente isso. Nesse tempo, nesse momento que nós estamos vivendo, o Senhor está dizendo, eu quero que o meu povo sonhe. Eu quero dar a eles aquilo que eles sonham, aquilo que eles almejam. Claro que nós estamos aqui para falar do reino do céu. Todos nós queremos ir para o céu. Aleluia. Mas aqui na terra, nós temos sonhos, nós temos projetos. Eu me alegrei quando o irmão falou que ele estava subindo mais um degrau na empresa. E se ele estava subindo é porque ele sonhou e colocou diante do Senhor. Assim nós temos que fazer, colocar diante do Senhor. E sonhar e colocar o Senhor no nosso sonho. Sabe por quê? Senão você vai se frustrar. Porque tem muitas pessoas com depressão, enclausurados num quarto, num hospital. E se você for conversar com elas, a maioria porque teve os seus sonhos frustrados. A maioria vai dizer que a família, que era o sonho dele, ter uma família alicerçada e se destruiu. E vão começar a contar o que aconteceu e frustrar os sonhos, as expectativas daquela pessoa. E o Senhor, Ele não quer um povo assim. Ele quer um povo que sonhe. E eu vou ler uma palavra, já está em cima do horário. Um salmo que, quando eu estava me aprontando para vir, o Senhor me colocou essa palavra, que é o Salmo 126. E esse salmo, ele vai falar a alegria quando o povo, ele sai do cativeiro, porque o povo sonhava em sair do cativeiro. E esse salmo, ele vai falar realmente disso. Hoje, o Senhor quer te tirar desse cativeiro. Hoje, o Senhor está falando os teus sonhos frustrados. Eu quero mudar para sonhos que venham ser realizados. Quero te fazer uma pessoa feliz, uma pessoa que esteja contente com a sua vida. Porque eu quero te dizer que uma pessoa frustrada, ela não sabe adorar a Deus. Uma pessoa frustrada, ela não sabe ver Deus nas pequenas coisas. Uma pessoa frustrada, ela só alimenta o próximo com palavras negativas. Uma pessoa que ela tem um sonho frustrado, quando o outro irmão vir falar para ela o sonho, ela vai dizer, não vá porque não vai dar certo. Mas o Senhor está dizendo, eu quero mudar toda essa situação. Eu quero que o meu povo sonhe, ainda que estejam vivendo um momento de morte. Um momento em que sonhos estão sendo roubados, sonhos estão sendo frustrados. Eu falo dos meus filhos porque eu vivo muitas coisas dentro da minha casa. Quem me conhece sabe o que eu vivo, mas Jesus, Ele me conhece melhor do que todos. E eu sempre olho para eles e eu falo, Senhor, eu quero sonhar junto com eles. Eu quero que eles vejam o Senhor. Eu quero que eles entendam o que o Senhor tem para eles. Porque nós temos primeiro que sonhar com a nossa família. Nós temos que sonhar o melhor para os nossos primeiro. Claro que com o nosso irmão, com o nosso próximo, mas aquele que dorme junto com você, aquele que você lava a roupa e faz o alimento, é eles que você tem que ensiná-los a sonhar. Porque um homem sem sonho é um homem sem objetivo na vida. Ele não tem objetivo. Ele não sabe o que ele quer. Ele não sabe aonde ele vai repousar, o que vai ser. Se bem que o amanhã pertence a Deus, mas o Senhor diz que nós temos que pensar no amanhã também. E o Salmo 126 vai dizer assim: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia,
Grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes no Neguebe. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando, enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Eu quero te dizer que enquanto com lágrimas você rega o teu sonho, o Senhor vai trazer alegria de você ver aquilo acontecendo na tua vida. Enquanto você está, talvez hoje você fale para mim, mas o meu sonho está frustrado, o meu sonho está acabado, minha família está destruída, meu casamento já não tem mais jeito, os meus filhos estão nas drogas, na prostituição, porque hoje o maior ladrão de sonhos dos nossos jovens é a droga e a prostituição. Porque hoje nós vivemos no liberalismo, tudo pode, tudo é bom. Ah, não, só vou curtir. É isso, o liberalismo. E os pais concordam, muitas vezes os pais concordam, que é jovem, deixa curtir. Mas eu quero te dizer que nós temos que colocar o nosso joelho no chão e clamar pelos nossos filhos e pelas nossas filhas, pelas famílias que estão sendo destruídas, pelos casamentos que estão sendo destruídos, porque é uma dimensão tão grande que Satanás cegou tanto que eles não conseguem enxergar que aquilo mata eles, que aquilo está acabando com a vida deles. Eles não conseguem ver, eles acham que é diversão. E aí está um grande ladrão de sonhos. E Jesus falou que ele veio para roubar, matar e destruir. Roubar. Talvez você fale, eu não tenho nada, mas eu tenho a minha família. E a alma deles nós vamos ter que prestar conta, porque nós vamos ter que falar diante de Jesus. Não, eu preguei para ele, eu falei a verdade para ele. E aí, o que nós vamos apresentar se nós não oferecermos, falarmos de Jesus, do sonho de um dia eles estar na glória junto conosco? Porque eu falo para vocês, claro, que como ser humano nós sonhamos com coisas materiais, mas eu falo para você, eu, Daniele, o maior sonho é ver minha família sentada dentro dessa igreja, adorando o Senhor comigo. Aleluia. Esse é o meu sonho. Talvez o teu sonho seja algo material, o Senhor também dá, porque o meu Deus, Ele é fiel, Ele é justo. E quando eu olho para o Salmo 126, eu tenho certeza que o que eu estou semeando com lágrimas, eu vou colher com alegria. Porque o Senhor, Ele é fiel e Ele é justo nas nossas vidas. Eu gostaria de pedir por irmão. Não, vou um pouquinho mais, tá bom? Colocar o louvor Deus e Eu no cantado. E eu gostaria de pedir à igreja que se colocasse em pé e olhasse para o teu sonho nesta noite e apresentasse diante do Senhor. Porque talvez você tenha pensado na tua casa, eu vou lá para escutar, né, falar sobre bênção ou sobre qualquer outra coisa. Mas hoje o Senhor, Ele quer falar com você e comigo, que temos sonhado diante dEle e que muitas vezes temos nos frustrado. E muitas vezes, por causa da frustração, temos pensado em desistir. Temos pensado, isso é só um sonho, não vai acontecer. Eu quero te dizer que assim como aconteceu na vida de José, ele ousou em sonhar e ousou em contar o seu sonho para os seus irmãos. Assim como aconteceu dele ser perseguido, ser escravo, ser prisioneiro. Mas lá no final, eu quero te dizer que o Senhor honrou a vida dele.
E ele foi o maior governador do Egito. Se você olhar para a história de José, você vai ver como Deus usou José para primeiro trazer o povo, os judeus que estavam lá sofrendo, e depois para levantar uma grande nação, porque a nação de Israel vai começar quando José, ele se torna governador, e ali o povo de Israel começam a prosperar e começam a se multiplicar, e a história vai dizer lá que eles se tornaram uma grande nação. E por causa dessa passagem, então nós nos tornamos filhos de Deus, porque Jesus, ele vem dessa descendência de Jacó, de José. Então, se você nesta noite que está aqui, saiba que você nasceu para ser governador. Você não nasceu para ser escravo. Você nasceu para ser aquilo que o Senhor quer. Assim como o Senhor quis na vida de José, que ele fosse um grande homem na terra do Egito. Assim nós seremos no tempo de hoje. Nesta noite eu quero que você ore em favor do teu sonho. Daquilo que por algum motivo você tem se frustrado. Talvez na sua vida sentimental, na sua vida profissional, na sua vida familiar. Eu quero que você apresente o teu sonho diante do Senhor. E saiba que o Senhor é poderoso. E assim nós vamos orar. Não vou chamar todos para frente, porque seria até um ato de imprudência. Mas eu gostaria que você prestasse atenção nesse louvor esta noite. Senhor meu Deus, Pai eterno,